Olá, essa é a quarta parte da nossa oitava aula e estamos caminhando para o nosso encerramento dessa aula expositiva, porque o tema é bastante palpitante, né? Quando falamos da teologia profissional, acadêmica, e aí você descobre que a teologia acadêmica, ela na realidade, de acordo com o Clovis Boff, é a copa da árvore, e a copa da árvore não nasce sozinha. Ela tem a sua sustentação pelo caule e o caule pelas raízes, né? E Clovis Boff vai falar sobre que as raízes é a teologia popular, a teologia do povo, né? E o caule é a teologia pastoral. Então, nós teremos aqui uma teologia popular, em seguida temos a teologia popular, ela vai alimentar a teologia pastoral, né, com as suas indagações e questionamentos, e a teologia pastoral vai alimentar a teologia acadêmica, profissional, com os seus questionamentos e também com as suas indagações. É chamado de teologia popular ou cotidiana quando esta é praticada a partir de uma reflexão realizada por cristãos e cristãs, né, no seu âmbito pessoal comunitário. Então, dentro do seu habitat ali, né, sem a liturgia, né, da instituição, sem os limites estabelecidos, sem a preocupação da plateia, de quem está assistindo, quem está ouvindo, né? Essa teologia ela é construída justamente nos pequenos núcleos, né? Familiar, amigos, né? No debate, digamos assim, que não está no culto, nem está na escola, nem na academia, é aquela conversa que nós chamamos de café teológico, né? O café teológico é na hora do café ficamos discutindo temas sem nenhuma regra, sem nenhuma postura, né? Não obedece ali um cronograma, né, para discutir tal tema. Pelo contrário, vai anexando, o assunto vai desenrolando, vai puxando uma coisa a outra, aí surge uma pergunta, aí alguém responde, aí o outro coloca um ponto de vista, aí às vezes cria um debatezinho, e aí o debate acaba encerrando quando alguém mostra uma prova mais contundente sobre aquele assunto, ou alguém fala que ouviu de um teólogo, de uma palestra, ou no banco da universidade, ou na aula de pós-graduação, enfim, ou então que viu uma obra falando aquele assunto, ou um artigo científico que foi escrito sobre aquele tema. Então, ou seja, essa teologia popular, ela é construída a partir dessa reflexão pelos crentes, pelos cristãos, né, dentro do seu âmbito pessoal, dentro do seu grupo, ali, do seu espaço, do seu convívio comunitário. Também são marcadas pela espontaneidade, né? Ela, como diz vocês, não segue um cronograma, não segue uma receita de bolo, sei que eu posso dar essa palavra, né? E também ela acaba, ao mesmo tempo que pergunta, que questiona, ela se afirma, né? Não, então, por exemplo, nesse momento agora de pandemia, muitos né, estão perguntando o que Deus será que quer de nós, né? O que será que Deus quer dizer para nós nessa pandemia, né? E para a nossa igreja, né? Será que a igreja, né, ouvindo diversas perguntas, será que quando passar a pandemia nós teremos um povo mais crente na igreja, mais cristão? Nós teremos um povo mais temente a Deus? Nós teremos um povo mais desprendido do material, do materialismo, né? do social, uma vida social. A nossa vida social hoje ela é muito pesada, ela é muito extensa, temos uma agenda extensa, uma agenda social extensa, né? Tantos compromissos sociais que às vezes não sobra tempo para a gente estar no culto, estar na missa, enfim, estar no seu espaço religioso, no seu debate religioso, não sobra tempo. Então, ou seja, essa é a pergunta, porque a teologia popular cotidiana ela se confunde com esse questionamento e com essas afirmações,
né, sobre a questão da atuação de Deus na nossa existência, na nossa história, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, da nossa cidade, da nossa casa, da nossa igreja. O que Deus está querendo dizer para nós, né? O método da teologia popular é muito simples. Ele não é um método, não. Ele consiste em fazer o confronto entre as experiências vitais. Então, ou seja, é uma troca de informações a partir de experiências importantes na vida do cristão. E as convicções religiosas e a produção. E a sua produção realiza em qualquer ambiente humano. Então, por exemplo, eu sou, né, nossa faculdade de tradição pentecostal. Então, tinha alguém que dizer para nós que a manifestação pneumatológica aconteceu em Atos 2 e na Igreja Primitiva e depois acabou, cessou. Nós vivemos hoje o cessacionismo, porque o apóstolo Pedro ali no batismo, que eles conheciam na comunidade de Atos, só conhecia o batismo de João e Pedro, então depois a mão sobre eles, foram todos cheios do Espírito Santo. Então, uma vez que outras situações, quando foram batizados nas águas, foram batizados, né, foram receber a manifestação pneumatológica, como aconteceu com o Senhor Jesus, saindo do Jordão, o Espírito Santo se manifestou sobre ele. Então, algumas tradições vão trilhar por esse caminho de que recebe manifestação pneumatológica no batismo, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Baseado nesses textos, né? Mas a tradição pentecostal não. A tradição pentecostal acredita numa manifestação pós-batismo, é uma manifestação construída, uma experiência construída com o tempo, é a necessidade daquele cristão receber, sentir e ter a experiência. Então, dentro do método da teologia popular, esse método é simples, né? Ele consiste apenas em fazer confronto entre as experiências vitais e as convicções religiosas, e a sua produção é realizada em qualquer lugar, em qualquer ambiente humano, né? Onde pergunta sobre Deus, do seu projeto salvífico, que também ocorre no campo eclesial, no ciclo bíblico, no grupo de jovens. No caso da nossa igreja, na escola dominical, essas perguntas, reuniões de catequistas, núcleos de militantes cristãos, né? Grupos de oração. Então, essas questões elas são vivas, né? Nesses momentos. Elas são construídas nesses momentos, né? Você está dando, na escola dominical, por exemplo, você está falando do tempo da lição, que o tempo é curto, 50 minutos, e está ali, e aquele debate, aquela construção, você ali, né, falando, remete a pessoa numa pergunta, que ele vem com uma pergunta que tem nada a ver com o assunto, mas é que remeteu ele naquele momento. Aquela angústia dele, aquela agonia dele, que ele sabia daquele negócio, aquele assunto teológico, e ele traz a pergunta para dentro da classe, do debate, e às vezes, muitas vezes, nós acabamos parando a lição para poder responder a pergunta daquele interlocutor, e daqui a pouco os outros começam também a brotar perguntas no entorno periférico dessa pergunta a qual ele foi remetido. Então, ou seja, o método da teologia popular é muito simples, ele não tem uma receita de bolo, né? Ele não segue um padrão de maneira alguma, né? Então, e essas construções dentro desses lugares, né? Do campo eclesial, do círculo bíblico, de jovens, escola dominical, reino do catequista, núcleos de militantes cristãos, grupo de oração, onde ocorre a reflexão pessoal da palavra de Deus e nas práticas devocionais, né? Na nossa igreja, onde eu pastoreio, nós temos aqui os jovens da nossa congregação, que eles se reúnem e ali eles falam sobre Bíblia. Os jovens, por exemplo, na quarta-feira fazem leitura da Bíblia, às vezes me perguntam, trazem questionamentos do texto, escolhem um livro, né? Eles vão discutindo e depois eu vejo que eles estão no caminho certo. Não é uma coisa acadêmica, não é uma coisa profunda, mas é a seiva na raiz, né? Os produtores da teologia popular ou do discurso religioso, muitas vezes, se identificam com seus consumidores, ou seja, na linguagem pedagógica, diríamos que todos ensinam e aprendem, com formas diferentes, capacidades individuais. Ou seja, dentro desse principalmente na Assembleia de Deus, dentro desse núcleo, não conta ali quem tem mais, quem tem menos, quem tem mais formação, quem tem menos formação, né? Ali todo mundo entra no debate, todo mundo questiona, todo mundo pergunta, todo mundo ensina, todo mundo expõe, todo mundo instrui,
porque é uma teologia construída de maneira popular, sem discurso, né? Então, e eles aprendem conforme as diferentes capacidades individuais. Esse produto da reflexão, onde a oralidade predomina, expressa em comentários, posições, partidas, celebrações e dramatizações. Também produz material escrito e alimentar com fartura. Então, ou seja, dentro desse contexto, além dos debates serem bastante simples, não seguir um método rígido, eles também acabam produzindo material. Cartilha, folheto, panfleto, pequenos textos, para poder ajudar a comunidade a compreender a fé de uma teologia popular, de uma teologia simples, né? Sem um método bastante rigoroso. Deus abençoe. O nosso tema do fórum, né, do livro texto, está na página, você poderá verificar isso. Está na página de número 196, né? E ele segue até lá, você vai poder ler e fazer seu comentário lá na nossa plataforma. E as atividades. Eu espero que você esteja estudando esses assuntos, são bastante importantes, porque essa disciplina ela está dando base para você durante todo o seu curso de graduação. Deus abençoe. Até a próxima aula.